Vamos para a segunda parte do nosso conteúdo. Agora vamos resolver as 4 operações em relação aos polinômios. Vamos lá? Bom, pessoal, e o que são polinômios? São expressões algébricas formadas por números e letras. Eu havia dito que toda vez que a gente junta um número e uma letra, a gente vai ter um polinômio. A gente chama isso, quando a gente junta vários termos, de expressões algébricas, tá? E nessas expressões algébricas, a gente pode ter, no caso, vários termos. No caso de você ter um termo, ele é chamado de monômio, 2 termos binômios, 3 termos trinômio e 4 ou mais termos a gente chama de polinômio. A gente consegue detectar cada termo quando ele é separado por um sinal de mais ou de menos. No caso do monômio, não tem nenhum tipo de sinalização de mais nem de menos. Essas letras, elas estão juntas, elas estão separadas por um pontinho de multiplicação. Se elas estão separadas por um pontinho de multiplicação, indica que, na verdade, elas estão juntas. Então, eu possuo um termo só. Não é porque eu tenho 3 letras juntas que ela vai ser do terceiro grau. Não. Se elas fossem separadas por um sinal de mais ou de menos, aí ela seria do terceiro grau. Mas como é por multiplicação, ela é do primeiro grau. Aqui nós temos 2 termos independentes, que é o x ao quadrado e o y ao quadrado. Por isso, 2 termos vêm de bi. Nesse caso, 3 termos independentes, x ao cubo, 2x e 8. E aqui nós temos 4 termos independentes. Se eu tiver 4 ou mais, a gente chama de polinômios. Aqui a gente tem também a parte do grau dos polinômios. Como é que a gente resolve isso aqui? Nós temos aqui um binômio, 2 termos, cada um o seu termo independente. A gente vai achar o grau de acordo com cada termo. Nesse termo daqui, a gente olha para o expoente daqui de cima e a gente vê que é o número 3. E nesse daqui, como ele não tem nada, imaginariamente, a gente sabe que tem o número 1. Então, nesse primeiro termo a gente tem 3 e nesse segundo termo aqui a gente tem 1. A gente vai observar qual é o maior e através dele a gente vai dizer qual é o grau. Como o 3 é maior, então ele tem esse polinômio, é do terceiro grau. Olha esse caso aqui, ele é um trinômio, 1, 2, 3 termos, tá? A gente vai fazer o quê? Como a gente tem x ao quadrado y, a gente vai juntar o que a gente tem nos expoentes. Como o y aqui imaginariamente vale 1, nesse primeiro termo independente, a gente vai ter 2 mais 1, 3. Nesse de cá, a gente soma também 3 mais 3, 6. Nesse de cá, aqui também imaginariamente é 1, a gente vai somar 1 mais 4, 5. Então, nós temos 3, 6 e 5. A gente vai buscar o maior entre eles. Como o 6 é maior, então... Bom, vamos agora para as operações relacionadas aos polinômios. A gente vai começar com adição e subtração. Prestem bastante atenção, principalmente na subtração. Eu tenho aqui, ó, a adição. Eu tenho esse primeiro termo, ele é separado por um sinal de mais, e eu tenho aqui meu segundo termo. Qual é a primeira regra que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que eliminar os parênteses. Essa primeira parte aqui, sempre a primeira parte, você vai repeti-lo de forma como ele está aqui, só que eliminando os parênteses. Então, a gente vai ter menos 4a mais 8b menos 3c. Então, essa primeira parte, basta você eliminar os parênteses e repetir normalmente. Como eu tenho mais aqui, todos esses termos que estão dentro dos parênteses, eu vou repetir também da mesma forma. Aqui é menos 8a e aqui é mais 3c. Não fiz modificação nenhuma. Mas, professor, por que o lado de cá você não alterou os sinais? Porque a gente poderia fazer o jogo de sinal direto. Mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Você pode fazer isso. Então, você tem 2 formas. Ou você faz o jogo de sinal, ou você já sabe automaticamente que quando é mais aqui, a segunda parte, todos os termos vão descer com o mesmo sinal. Feito isso, a gente vai fazer o agrupamento. A gente vai juntar aqueles termos que são iguais. Então, vamos pegar primeiro pelo A. Menos 4A. Vamos juntar com menos 8A. Vamos juntar o B, 8B. Só que o B aqui não tem. O único termo que tem B é esse. Então, vou deixar ele sozinho.
Agora eu vou para o C. Menos 3C mais 3C. Uma outra coisa para vocês prestarem atenção. Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Quando o senhor vai fazer o agrupamento, vai juntar as letras, não troca o sinal? Não. Essa questão de trocar o sinal é quando a gente resolve a equação do primeiro grau. Isso aqui não é a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, a gente muda de membro por conta do sinal de igual. A gente tem o primeiro membro e o segundo. Então, quando a gente faz essa troca, a gente muda o sinal. Nesse caso, não há troca de membro. Ele é um membro só, é uma expressão algébrica é completamente diferente. Então, vamos agora fazer as adições normais. Então, a gente vai ter menos 4A com menos 8A. Sinais iguais, a gente soma e mantém um sinal. Então, a gente vai manter o menos. 4 mais 8, a gente vai ter 12. Então, a gente vai ter 12A. A gente vai ter agora aqui 8B, não tem mais ninguém. A gente vai repeti-lo, porque ele está sozinho. E menos 3C com mais 3C, ela é chamada de simetria. E o que é uma simetria? Eu tenho termos iguais com sinais diferentes. Toda vez que você tiver uma simetria, você pode cancelar eles, ó. Então, por que eu cancelo? Porque, na verdade, os sinais são diferentes. E sinais diferentes a gente diminui. Então, se eu diminuir 3 menos 3, eu acho zero. Então, não há necessidade de colocar o zero. E não há necessidade de você fazer o cálculo. São iguais, sinais trocados, cancela eles. Chegando aqui, a gente tem o resultado final. Eu não posso fazer nada porque os termos são diferentes. E lembrando que como eu tenho dois termos independentes, então isso aqui eu vou chamar de binômio. Dois termos. Ok? Agora aqui a gente tem que prestar bastante atenção porque existe uma diferença do mais com o menos. Observem que eu coloquei o mesmo exemplo, só que eu mudei o mais para o menos. E aí eu vou mostrar qual é a diferença entre isso. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos lá. Eu vou repetir a primeira expressão normalmente. Menos 4A mais 8B menos 3C. Essa primeira parte, como eu falei, não há necessidade da gente modificar nada. Simplesmente a gente vai tirar o parêntese. E aqui tem duas regras. Ou você troca todos os sinais diretamente, porque aqui é menos, ou você faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais, então 8A, menos com mais dá menos 3C. A gente sabe que sinal negativo fora de parênteses indica que todos os sinais de dentro vai ser modificado. Então vamos juntar primeiro que A, menos 4A com mais 8A. A gente fez essa junção. O B está sozinho, então a gente vai repetir, mais 8B. E agora vamos juntar o C, menos 3C com menos 3C. Aqui a gente vai ter sinais diferentes. Sinais diferentes diminui, 8 menos 4 dá 4, vai ficar 4A, porque o 8 é maior. O 8B a gente não faz nada, a gente repete, porque ele está sozinho. E agora, nesse caso, olha como ficou aqui, menos 3C com menos 3C. Sinais iguais, a gente mantém o sinal e vai somar. Então, a gente mantém um menos e vai somar. 3 mais 3, 6. Ele agora deixa de ser um binômio e passa a ser agora, por ter três termos, a gente chama ele de trinômio. Observem que é a mesma expressão, a única diferença foi que eu troquei o mais daqui pelo menos. E olha como a diferença. No positivo ele se tornou um binômio. E agora vamos para a multiplicação de polinômios. Eu tenho aqui 4 exemplos. O primeiro, o segundo e o terceiro, vocês vão observar que eles são completamente iguais. Porém, aqui eu tenho 2 mais, aqui eu tenho 2 menos e aqui eu tenho um mais e um menos. E aí no final eu vou explicar quando ele é totalmente diferente. Bom, existe uma regra dentro dos polinômios. Quando eu tenho todos os números e letras iguais, com os mesmos sinais, eu vou multiplicar normalmente 4 vezes. Eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Ou seja, eu vou fazer a multiplicação 4 vezes, tá bom? Como é que eu vou ter aqui? Eu vou ter x vezes x.
O que é que a gente faz? A gente mantém um x e como o expoente do x vale 1, a gente soma. É uma regrinha da potenciação. Bases iguais na multiplicação, a gente soma os expoentes. Se aqui é 1, aqui é 1, então aqui vai ser 2. Como ele é todo positivo, eu vou usar sempre o sinal de mais. O mesmo primeiro agora eu vou pegar com o segundo. Então, x vezes 4, a gente vai ter 4x. Lembrando que 4x ou x4 é a mesma coisa, mas a gente coloca sempre o número na frente. Então, mais novamente, agora o segundo com o primeiro. 4 vezes x dá 4x, mais novamente, agora o segundo com o segundo. 4 vezes 4, 16. Note uma coisa. Quando eles são exatamente iguais com os mesmos sinais, na hora da multiplicação, os valores do meio, eles sempre serão iguais. Sempre. Então, o que eu vou ter aqui? Vamos reduzir. X ao quadrado. Aí eu posso fazer isso aqui. Por que eu posso fazer? Porque eles são termos semelhantes. Então, 4 mais 4 vai ficar mais 8x. A gente repete o mais 16. Chegando aqui, a gente não pode fazer mais nada porque os termos são diferentes. E nesse caso aqui, nós finalizamos em um trinômio. Nessa multiplicação, pessoal, a gente sai de um binômio, que são 2 termos, e a gente finaliza sempre com um trinômio, que são 3 termos. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A diferença agora é que a gente precisa tomar cuidado com menos. Então, vamos lá. Primeiro com primeiro, então x vezes x, x ao quadrado. Primeiro com o segundo. Aqui é mais, aqui é menos. Mais com menos dá menos. X vezes 4, 4x. Lembra que eu falei que o próximo termo ele é igual? Eu tenho que achar menos 4x aqui também. Então, a gente vai pegar o segundo vezes o primeiro. Menos com mais dá menos. 4 vezes x dá 4x. E agora, o segundo com o segundo. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4 dá 16. Então, a gente repete o x ao quadrado e a gente pode fazer esse joguinho de sinal. Menos 4 com menos 4, a gente soma e mantém o sinal. Então, isso aqui vai dar menos 8x mais 16. Eu também não posso fazer nada aqui, porque os termos são diferentes. Observem que a diferença daqui para cá, ele vai mudar só o primeiro sinal. Com os dois positivos, o primeiro sinal também é positivo. Com os dois negativos, o primeiro sinal também é negativo. Lembrando que o último é sempre positivo. O próximo, eles também são iguais, só que os sinais são diferentes. Toda vez que acontecer isso, não há necessidade de multiplicar 4 vezes. Basta multiplicar primeiro com o primeiro e segundo com o segundo. X vezes x dá x ao quadrado. Mais com menos dá menos. 4 vezes 4, 16. Por que não há necessidade de multiplicar 4 vezes? Por conta desses valores do meio. Quando tudo é positivo, eles ficam positivos. Quando tudo é negativo, eles ficam negativos. Por isso eu posso fazer a soma. Mas aqui, quando eu vou multiplicar o do meio, vai ficar um mais e um menos. E eu já expliquei que toda vez que eu tenho o mesmo valor, um mais e um menos, indica que é uma simetria, que isso aí vai dar zero. Então, para não precisar fazer dessa forma, basta você multiplicar apenas 2 vezes. Nesse de cá, os termos são completamente diferentes. Então, a gente vai multiplicar normalmente. Ó. Primeiro com primeiro. X vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. 2 vezes 1 dá 2. X vezes x, x ao quadrado. Agora, a gente vai pegar o primeiro com o segundo. Mais com menos dá menos. X vezes 2 dá 2x. Segundo com o primeiro. Mais com mais dá mais. 1 vezes 2x dá 2x. E mais com menos, que agora é o segundo com o segundo, vai dar menos. 1 vezes 2 vai dar 2. Chegando aqui, a gente vai ter 2x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 2x com mais 2x, são simétricos. Valores iguais com sinais diferentes. Eu posso cancelar e vai ficar somente menos 2. Podem observar que eles terminaram como um trinômio. E nesse caso... Bom, turma, vamos agora para a parte de divisão
de polinômios. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Assim como existe a divisão dentro da matemática normal com apenas números, existem também divisões relacionadas a números e letras ao mesmo tempo. E a gente vai fazer da mesma forma como a gente divide um número qualquer. O que acontece aqui? Se vocês observarem, a gente começa olhando o divisor. O divisor possui um binômio, ou seja, dois termos. Se aqui eu tenho dois termos, o lado de cá eu também vou separar dois termos. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o maior termo deles, que é o x ao cubo, e vou olhar para o x daqui. Primeiro eu vou começar a divisão desses dois termos aqui. O que é que vem, o que é que remete na minha cabeça? Se eu começo com x ao cubo aqui, aqui embaixo eu vou começar com 1 grau a menos. Se aqui é x ao cubo, eu já sei que aqui eu vou começar por x ao quadrado. Por que isso? Porque vocês sabem que depois da divisão, quando eu volto pelo divisor para chegar ao dividendo, a gente faz a operação inversa. A gente vai para multiplicação. Na multiplicação, o que eu faço com os expoentes? Eu somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Ou 3 menos 1, 2. Por isso, quando a gente começa a colocar o resultado aqui no quociente, a gente começa sempre pela letra, diminuindo 1 grau. Então, se lá é x ao cubo, a gente começa com x ao quadrado. Agora, a gente vai multiplicar o x ao quadrado pelo 2, a gente vai colocar aqui, e o x ao quadrado pelo x, e a gente vai colocar aqui. Então, o que a gente tem aqui? Ó? X ao quadrado vezes 2 dá 2x ao quadrado, não é isso? Só que aqui a gente tem que ter uma atenção. Aqui na frente é mais, e aqui na frente do 2 também é mais. Então, mais com mais dá mais. Mas quando a gente vai para lá, a gente troca o sinal. Se é mais, para cá vai vir menos. A ideia é sempre essa, a regra é sempre essa. Agora, x ao quadrado vezes x, a gente vai achar exatamente x ao cubo. Mais com mais dá mais, ele vem para cá, menos. E aí a gente passa o traço. Lembrando uma coisa, quando a gente vai fazendo esse cálculo, o primeiro termo, ele sempre tem que ser excluído, ele tem que zerar, para que a gente dê espaço para descer um próximo termo. Então aqui, ó galera, x ao cubo com menos x ao cubo, a gente cancela, porque eles são exatamente iguais com sinais diferentes. Então mais com menos dá menos, então a gente cancela. No momento que a gente cancela, a gente vai fazer a operação aqui, e eu posso fazer, porque as minhas bases são iguais, x ao quadrado. Então eu vou ter 4 menos 2, que vai dar 2, a gente repete o x ao quadrado, porque a gente não mexe com a letra, a gente mexe apenas com o número, e o próximo termo, que é o mais x, ele vai descer. A gente tem uma nova divisão de dois termos, aqui também nós temos dois termos. O que a gente vai fazer? Aqui também, ó, o que eu tenho aqui? 2x ao quadrado, eu vou dividir ele pelo x. É o primeiro termo daqui com o primeiro termo aqui. Lembrando que minha resposta aqui vai diminuir 1 grau. Se aqui é 2, o próximo termo vai ser 1 também. Só que aqui na frente eu tenho um 2. Então esse 2 ele também vai estar aqui e ele vai ser x. Porque diminuindo 1 grau, aqui vai ser 1. E aqui é positivo. Mas lembre-se que, se ele é positivo aqui, na hora que eu for fazer a multiplicação inversa, ele vai ter que vir para cá negativo para que eu possa cancelar, assim como esse. Então, eu sei que aqui é mais, para cá vai vir menos. Então, ele é positivo também, porque mais com mais dá mais, ele vem para cá menos. Ou você pode fazer o quê? Como ele já é positivo, você já coloca o sinal de mais aqui também. E aí eu vou fazer a multiplicação. 2x vezes 2, ó, 4x. X embaixo de x. Mais com mais dá mais, ele vem para cá, menos. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Mais com mais dá mais, ele passa para cá, menos. Passa um traço, eles são exatamente iguais, só que com sinais trocados, e aí eu vou fazer o quê? Cancelar. Aqui não tem nada, vale 1. 1 com menos 4 dá menos 3x. Vou baixar agora o menos 6. Agora eu vou para a divisão. 3x por x, aqui vai ser 3.
grau 2, grau 1, o último termo é aquele que não possui letra. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o menos, vou colocar aqui, e eu sei que o último termo ele não tem letra. Mas, como aqui é número 3, eu vou colocar aqui o 3 também. E a gente vai fazer a multiplicação. 3 vezes 2 dá 6, menos com mais dá menos, aqui vem mais, a gente vê com o sinal trocado. 3 vezes x, 3x, menos com mais dá menos, aqui vem mais. E olha o que acontece, não tem mais nada aqui, eu vou tentar finalizar minha conta aqui para achar o resto. Eles são exatamente iguais com sinais trocados, então eu posso eliminar aqui e posso eliminar aqui. Se eu elimino tudo, 0 vai ser o meu resto. E o quociente é o que? Resultado. Tá aí a divisão de polinômio. Lembrando uma coisa, que na divisão de polinômio nem sempre o resto é zero. Pode sim acontecer, assim como divisões convencionais que o resto não dá zero, aqui na nossa divisão de